E nós começamos mais uma edição do Liberdade de Opinião, inaugurando a semana, inaugurando o mês de março, direto do Rio de Janeiro. Vamos até lá para ouvir o jornalista Sidney Rezende. Foi bem de fim de semana, Sidney? Tudo bem, senhoras e senhores, bom dia. Colombo também foi ótimo, foi um fim de semana muito bom. Eu me atualizei bastante, repousei um pouquinho, descansei. Na minha idade é importante isso para a gente começar a semana inteira. Eu estou preparado. Você é um jovem ainda, tá em pleno vigor, Sidney. No espírito sim, mas eu noto que o meu corpo já não responde como respondia aos 20 anos. Não, mas como costumam dizer, a carcaça tá boa ainda. Ah, bom, eu não sei se já recebi um elogio tão bom quanto esse, você vê como a vida é difícil, viu? Bom, vamos lá, Sidney. Vamos lá. para os nossos assuntos, que eles são áridos, tensos, e você vai destrinchá-los para quem está nos acompanhando a partir de agora. A ministra do Supremo, Rosa Weber, acolheu um pedido feito pelos estados de São Paulo, Maranhão e Bahia, para que o Ministério da Saúde volte a pagar por leitos de UTI destinados a pacientes com Covid. A Procuradoria-Geral Paulista, por exemplo, afirmou que a decisão do Supremo é uma grande vitória para o estado de São Paulo. O governo da Bahia disse que o número de leitos pagos pela União vinha sendo reduzido nos últimos meses. Flávio Dino, governador do Maranhão, afirmou que esse é um direito dos estados e um dever da União, pagar por esses leitos. O Ministério da Saúde disse à CNN que os pagamentos de leitos de UTI para pacientes com Covid têm sido feitos conforme a demanda e o credenciamento dos estados, sem nenhuma desabilitação ou suspensão. Sidney, queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre a decisão tomada pela ministra Rosa Weber. Todo problema, ele é espinhoso, principalmente o problema que você escolhe para eu comentar aqui, né, no nosso dia. O que acontece? Os recursos são finitos, né? Então, eles acabam no teto do município, acabam ali no teto do governo estadual e ele também encerra no teto do governo federal. Mas o governo federal tem mais recursos e tem atribuições constitucionais também de gestão e obrigações históricas com os outros entes da federação. Quais são os outros entes da federação? Já que eu estou falando do governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Peguemos o caso de São Paulo, que foi o primeiro exemplo, é o estado mais rico da federação. Presumivelmente tem mais dinheiro, e tem mesmo, né, para solucionar os seus problemas. Embora São Paulo seja um gigante também, né, de tamanho, de problemas de toda a ordem. Quem administra São Paulo, quem administra o estado do Amazonas, por exemplo, que é gigantesco, ou o estado do Pará, sabe muito bem que pode estar administrando um país, né, em comparação a outros tantos menores e até, quem sabe, mais ricos e mais importantes no planeta. Mas pegue o caso de São Paulo. São Paulo tinha o custeio pago pelo governo federal de 3.822 leitos de UTI. E esse recurso, ele caiu para 564 leitos em 2021. Deu para entender? O governo federal pagava 3.822 leitos, né, todo o custo do leito, e sabemos que não é barato, né, porque você precisa de uma série de insumos, precisa de manutenção, precisa fazê-lo funcionar inteiramente. E passou a pagar apenas 564 leitos. Não há dinheiro que resista. E aí o estado de São Paulo e esses outros estados que você acabou citando recorreram à justiça e ganharam, pelo menos no primeiro momento, esse direito de receber recursos do governo federal. Porque se esses recursos não vierem, imagine você, Colombo e senhoras e senhores, nós não teremos como manter os leitos já existentes. Hoje o problema do colapso é outro, tem um volume muito grande de gente que acorre até o hospital e não tem leito para todos. Mas se você não tiver também os leitos que já estão disponíveis, aí que nós vamos ultrapassar o colapso, aí nós vamos para um quadro ainda mais grave. Mas eu espero que agora, com essa decisão judicial e decisão da justiça se cumpre, o governo federal possa remeter os recursos para os estados. Pois é, mas o clima, não é, Sidney, entre governadores e o governo federal não anda nada bom. O nosso colega Daniel Adjuto, apresentador do Live CNN, conseguiu em primeira mão uma carta assinada por 16 governadores, uma nota pública, em que eles reagem a uma postagem feita pelo presidente Jair Bolsonaro sobre repasses feitos pelo governo federal aos estados no enfrentamento à Covid. Bolsonaro discriminou os valores para investimentos direto na saúde e para o pagamento do auxílio emergencial. De acordo com os dados divulgados pelo presidente, o governo federal repassou mais de 800 bilhões de reais aos estados. E o que é que dizem os governadores? Que esses repasses são obrigação do governo federal. Boa parte dos impostos federais pertence aos estados e municípios. Então, são repasses que são
obrigatórios, obrigatoriedade prevista na Constituição Federal. E, além disso, são repasses que o governo faz todos os anos, não só para combater a Covid, tem dinheiro para tudo ali. Como é que você avalia essa carta assinada pelos governadores, inclusive por governadores aliados, próximos do presidente da República, Jair Bolsonaro? Assinam a carta o Ratinho Júnior, do Paraná, que é próximo do presidente, o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, o Ronaldo Caiado, de Goiás. Mas não tem o governador Zema, né? O governador Zema de Minas Gerais não assinou esse documento, que hoje seria até o mais bolsonarista de todos eles, né? Bom, de qualquer maneira, vamos lá. Não é bom que nós tenhamos chegado a esse estágio, porque nós aqui já reforçamos várias vezes que um dos bons princípios, talvez um dos mais elementares princípios da democracia para o melhor funcionamento de um país, é que as instituições, sendo diferentes como são, elas convivam harmonicamente, como prega a Constituição desse país. Então não é bom quando você tem gente do Poder Executivo que bate no Supremo Tribunal, fala mal do Judiciário. Tem agente do Judiciário que também vire o nariz para o lado quando se refere ao governo federal e o Poder Executivo. Por sua vez, o Poder Executivo arrumar briga com os governadores. Governadores, por sua vez, se desentenderem com o governo central. Isso é muito ruim, chegar a esse ponto, né? Quando você tem uma nota pública, ela é uma nota que tem uma importância política muito importante, muito grande. E por que isso? Porque o presidente Jair Bolsonaro também já sentiu que o grande embate dele, um dos pilares da campanha dele em 2022, vai ser justamente isso, dizer, olha, eu tentei abrir a economia, eu tentei trabalhar, eu tentei fazer uma série de coisas, não deixaram, e os governadores não deixaram, lembrando que eu passei recursos para eles, para comprarem respiradores, para eles equiparem as UTIs e os hospitais, eu também os ajudei no enfrentamento para comprar a vacina, e olha aí, olha o resultado que eles conseguiram e olha a dificuldade que eu tive para governar. Este embate ele pode ser bom politicamente, mas para o país ele é muito ruim, porque ele cria essa instabilidade constitucional e muito ruim de desequilíbrio constitucional, não. Esse desequilíbrio institucional, né? Ele é muito ruim, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que cria um elemento político mais importante do que é o mais importante mesmo, que é o enfrentamento da doença. E, por fim, eu quero chamar sua atenção para duas coisas. Nessa nota dos governadores, que nosso colega adjunto conseguiu, até eu parabenizo por esse esforço de reportagem importante, dizem os governadores assim, que estão preocupados em face da utilização pelo governo federal de instrumentos de comunicação oficial custeados por dinheiro público a fim de produzir informação distorcida, gerar interpretações equivocadas e atacar governos locais. E dizem da nota que o município, portanto quem mora no município paga os seus impostos, quem está no estado paga os seus impostos, os impostos vão para o governo federal e o governo federal deveria repassar esses impostos, né, para os estados. E o fez apenas, como você bem relatou, 837,4 bilhões, sendo que foi para o governo federal 1,479 bilhões. E aí diz aqui, então, uma nota que eu considero o mais forte no espetar aqui, né, dos governadores, assim, onde foram parar os outros 642 bilhões que os cidadãos de cada cidade, cada estado brasileiro pagaram à União em 2020. Dizem os governadores que não querem nem essa resposta, não querem esse atrito, mas apenas estão relatando que não é justo o governo federal dizer que repassou para os governos estaduais quando os números não dizem isso, não são lastro, vamos dizer assim, para esta afirmação. É muito ruim isso. O ideal é que a turma do deixa disso, da pacificação, entre logo em circuito. Quem sabe até o presidente da Câmara, presidente do Senado, né, do Poder Legislativo, para apaziguar um pouquinho esse desentendimento dos executivos. Prefeitura, governos estaduais, prefeituras, governos estaduais e o governo federal. Agora, Sidney, nós temos aí aparentemente algumas divergências que são insuperáveis, não é? Os governadores, quase todos eles, entendem que são necessárias algumas medidas de restrição de circulação, mais graves em determinados estados, menos rígidas em outros, mas hoje praticamente em todos os estados do país, ou na maioria deles, há alguma espécie de restrição de circulação, restrição ao funcionamento do comércio. O presidente pensa diametralmente o oposto. Ele falou isso, inclusive, agora em visita ao Ceará, que os governadores têm de ouvir o povo, que o povo quer voltar a trabalhar, que o povo precisa trabalhar. Esse é um ponto importante de atrito, de compreensão de como lidar com a pandemia entre a União
e os governadores. Há a questão das vacinas, não é? Governadores e prefeitos cobrando mais vacinas do governo federal, aumentar o cardápio, negociação com farmacêuticas. Há a questão do auxílio emergencial. O presidente tem dito, cobre do seu governador que fecha o estado o pagamento do auxílio emergencial. A PEC deve ser votada no Congresso essa semana aqui. E nós estamos vivendo o pior momento da pandemia, desde que a pandemia começou, né? Inúmeros estados com mais de 80% de ocupação de leitos de UTI, enfim. A gente não consegue meio que entender onde é que a coisa vai parar agora, né? Como é que a gente vai sair dessa encalacrada, Sidney, com as autoridades se digladiando aí? Política e diálogo, não é política partidária. Não existe problema insuperável que não se resolva com bom senso, com equilíbrio entre os poderes e, a meu ver, dentro da democracia, dentro das regras do jogo. Enquanto você falava, eu estava tentando ver meus alfarrábios aqui, meus papéis, para verificar o seguinte, amigos, 8 estados estão sob toque de recolher, não é? Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Amazonas e Rio Grande do Norte. 18 cidades brasileiras declararam estar seguindo determinações estaduais, também toque de recolher. Salvador, Fortaleza, Campo Grande, Curitiba, João Pessoa, Manaus, Maringá, Dueré, Uberlândia, Viçosa, Porto Nacional, todas as cidades do Grande ABC, na região metropolitana de São Paulo. Então, por que será que esse estado de coisas, né? E essa situação? Porque os governadores e os prefeitos já observaram, já sentiram que a situação está muitíssimo grave, porque há uma multiplicação da cepa do coronavírus, o vírus está se multiplicando muito velozmente, a estrutura nossa do país de atendimento não é boa. Eu tive cuidado, Colombo, prevendo que você fosse me perguntar algo sobre isso, e fui dar uma olhadinha no número de leitos por 1.000 habitantes, né? Só para ter uma ideia da situação brasileira, um país gigante, né? O Brasil não está bem localizado no ranking, nós temos não chegamos a nem 2 leitos por 1.000 habitantes. Você pega o caso do Japão, que é o número 1, dá 13,05 leitos por 1.000 habitantes. Então, você tem um segundo problema que minha colega Luciana Barreto me alertou quando eu comentei com ela sobre esses números. Ela dizia, Sidney, mas tem a concentração também na região sudeste, né? Tem esse número que não só os leitos não são em quantidade que nós gostaríamos, como eles estão concentrados em certas áreas mais ricas, a região sul, a região sudeste e outras regiões do Brasil com um número menor de percentual. Então, qual é o problema também que está se avizinhando gravissimamente? É que você não tenha nenhuma condição de atender na rede hospitalar quem acorrer a partir de agora, quem precisar ir para um atendimento mais radical, mais emergencial, para poder ficar ali entre a vida e a morte e se optar pela vida. Então, é esse que é o problema e eu gostaria muito que todos os governantes, as autoridades, estivessem unidas nisso. Não temos estrutura. O Brasil já tinha, é verdade, uma precariedade na área de saúde, mas a situação se agravou muito, mesmo construindo-se novas unidades do ano passado até agora, nós não temos sequer 2 leitos por 1.000 habitantes. É muito pouco, viu, Colombo, para essa pandemia. Agora, Sidney, como eu disse anteriormente, na visita ao Ceará, o presidente criticou restrições ao funcionamento do comércio, restrições à circulação de pessoas, disse que os brasileiros devem cobrar dos seus governadores o pagamento do auxílio emergencial daqueles governadores que fecham as ruas, que fecham o comércio. Enfim, ele mais uma vez se manifestou contrário ao isolamento social. Governadores dizem que não há saída neste momento para conter a expansão do vírus e a perspectiva de falta de leitos, colapso quase que generalizado pelo país, a não ser tomar esse tipo de atitude. Existe um meio termo entre o que pensa o presidente da República e o que pensam os governadores? Nesse momento não há meio termo em que nós estamos vendo praticamente todos os estados do país perto da ocupação total de leitos de UTI. Quem é que está certo agora, hein, Sidney? Bom, primeiro, vamos lá, é tal negócio. O país é muito grande, então o meio termo que você me provoca, né, uma pessoa de entendimento como é o seu caso, como eu também sou, de espírito conciliador, seria não entender o Brasil como se fosse um monobloco de concreto, né? O país tem regiões diferenciadas, com cidades que têm estruturas também diferenciadas. Nós temos situações mais graves em algumas delas, outras menos graves, em outras sem nenhuma gravidade nesse momento, mas que pode amanhã ser um complicado
multiplicador se houver uma multiplicação exponencial, como estamos vendo agora, da Covid-19. Então, o bom senso é não tratar o país como se fosse uma pasta, ou como se fosse, como falei agora há pouco, um tijolo de concretado, né, porque impenetrável, porque isso não é verdade. Então, para começar, os governadores que estão agindo de maneira mais radical, eles estão dando um respiro para a rede hospitalar. E o governo federal, por sua vez, tem o dever, e eu até acredito que o Ministério da Saúde esteja nesse preciso momento envolvido nisso, de o mais rapidamente possível fornecer estrutura de vacinação, fornecer vacinas, comprar insumos, fechar contratos para acelerar o processo, como chegou a dizer até em dado momento o ministro Pazuello, que até julho metade da população brasileira estaria vacinada. Se acelerar esse processo de vacinação, será de enorme ajuda, mas uma vacina só, uma dose só, não resolve. Atualmente as que estão aí disponíveis no Brasil são apenas em 2 doses, né? Somente após a segunda dose, esperando um bom tempo. Até lá, não tem jeito, máscara, álcool em gel e evitar, quem possa se isolar, ok, mas evitar e fazer o distanciamento, a proximidade de uma pessoa a outra. Isso que é problemático, né? Ou essas festas irresponsáveis, esses eventos que só estão colaborando para agravar a situação. No entanto, do ponto de vista assim, de ter um entendimento de curtíssimo prazo, ele é difícil. Não é intransponível, mas ele está muito difícil. Até porque o presidente não acredita na vacina, o presidente acha que a melhor opção seria usar medicamentos, né? Uma forma preventiva, que não tem também essa maneira comprovadamente, né, segura de você consumir alguma coisa agora, sem ter o vírus, para quando você estivesse livre, a não ser a vacinação. Então, o que precisa agora é realmente os governantes se entenderem. Eles estão colocando demais eleição em sucessão 2022, quando nesse momento sequer vencemos a pandemia. Do jeito que está, há o risco da gente bater 300 mil mortos e não vai demorar muito. E a gente precisa fazer a nossa parte também, né, Sidney? Você acredita que esse final de semana fecharam um baile para idosos em São Paulo? Eu sei que um bailão da saudade faz falta, né? Levantar uma poeira num salão, né, Sidney? Ainda não está na sua fase, né? Mas, enfim, a gente sabe que o pessoal gosta de dançar. Mas como é que pode 190 idosos fechados num salão dançando a essa altura do campeonato, Sidney? O que acontece também, Colombo, é o seguinte: existe uma grande rede de fake news que trabalha em paralela a trabalhos sérios como o nosso aqui, outras co-irmãs nossas, outros meios de comunicação que trabalham com jornalismo profissional, né? Nessa hora, vamos tirar trincheiras da concorrência, né? Todos os profissionais, em geral, ou quase todos, 99,9999, é profundamente identificado com a informação apurada, com o que deve ser feito, o que deve ser dito, disseminar a informação e multiplicar correta, mas infelizmente tem uma grande rede que cria confusão, né? Com informações falsas mesmo, informações que você, inclusive, ouve aquilo, ou lê aquilo, e fala, não, ninguém vai acreditar num negócio como esse, que absurdo. Mas tem gente que acredita, de boa fé, pessoas que não acompanham muito o noticiário, não é muito atenta. Então, de certa maneira, eu não gostaria que falássemos isso. Há um pouco um embate no mundo moderno e no Brasil também, entre pessoas esclarecidas e pessoas ignorantes. Esclarecidas é que sabem o que é a verdadeira notícia, o que é uma fake news, uma notícia falsa. E a pessoa ignorante é de ignorar, é de não saber, de não conhecer. Repito, a esmagadora maioria de boa fé. Lê aquilo, recebe aquilo e a pessoa fala, não vou vacinar. Ou será que eu vou vacinar, vou botar um chip dentro de mim? Coisas assim que você possa, inclusive, questionar e derrubar facilmente. Mas a outra pessoa está com tantos argumentos falsos, né, que ela lida todos os dias com aquilo, com vídeos, com informações que você vê que elas são disseminadas com um propósito, né, negacionista, a palavra da moda, né, uma proposta para não deixar o país andar. E olha que tem muita gente, viu, lá fora que tem interesse que o Brasil não ande, porque esse país é fabuloso. E esse país, para andar, tem que vacinar. É isso aí. Você dança, Sidney? Eu danço? Mal. Mal? Mal, mas eu sou capaz de fazer certas loucuras na pista. Esse aí eu queria ver, hein? Se alguém tiver um vídeo do Sidney dançando numa pista aí. Colombo, eu tô tendo problemas em casa, porque eu falo que sou agricultor, sou jardineiro, minha mulher vai dizer que não cuido de nada, não rego nada, não faço nada. Eu falei aquele dia de fritar um ovo, se você é um cara de pau, eu realmente não lembro quanto tempo foi que eu fritei um ovo, mas em teoria eu sou bom, viu? Sim, aqui na garganta, né? Na prática, bastante, aqui eu sou bom. Tá certo. Valeu, Sidney, até, hein? Um abraço, Colombo. Aí você gostou, né? Eu me autoderrubei e você gostou, se diverte, né? Amanhã a gente conversa de novo. Um abraço, gente. Até. Máscara, tchau, máscara, vamos nos proteger. Viva a vida. Um abraço.